noite. É com alegria e satisfação que damos início ao programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. O nosso assunto de hoje, vamos dar continuidade família. Vamos tratar de assuntos de família, que é algo tão importante. Nossa base é a filosofia, ciência, arte milenar, Feng Shui. Nós falamos de equilíbrio e harmonia. E as questões que nós vamos conversar hoje, trata-se muito dos desajustes familiares, de questões familiares. Então, eu trouxe uma pessoa especial que foi indicado para mim, através de uma grande amiga em comum, que é a Creuzinha. Né? A Creuza Vieira, ela que indicou, e cabe muito o assunto, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, e se interessar e entender a importância do nosso tema, assuntos de família. Quem está aqui ao meu lado, nos honrando com sua presença, é o Gilson Menezes Júnior, pela primeira vez em nosso programa. Muito prazer, Gilson, estar aqui. Prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão assistindo e nos ouvindo. Quero agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui no seu programa. Obrigada, satisfação nossa também. Porque o tema que eu e Gilson vamos conversar, vocês vão ver a magnitude do assunto e a importância de nós estarmos atentos, porque muitas vezes nós ouvimos alguma coisa superficialmente, mas nós não sabemos os bastidores, né, de alguns órgãos do que se faz. Né? A história de vida do Gilcinho, e assim que a Creuzinha fala, é muito interessante, porque ele tem um exemplo familiar muito bonito. Né? E não é um exemplo que foi dado um dia ou 2 dias, foram ao longo de muitos anos, e que existe um reconhecimento na cidade na qual ele nasceu, no Grande ABC, que é Diadema, tá certo? Exatamente. Gilson Menezes Júnior, porque o pai dele chamava-se, né, porque o pai dele já foi para um outro plano, Gilson Menezes, não é verdade? É verdade. Meu pai era Gilson Menezes, foi prefeito em Diadema 2 vezes, também foi deputado estadual por 2 vezes eleito por Diadema. E isso demonstra um reconhecimento da cidade, porque quando a pessoa consegue se reeleger, significa que a população da sua cidade que o elegeu reconhece que ele fez um trabalho e merece uma nova oportunidade. Sim. Né? Então, você teve esse exemplo do seu pai. Mas eu fiquei sabendo que a sua mãe, Eliette, também te deu um exemplo nesse sentido. Minha mãe também, além de trabalhar com meu pai no Fundo Social e Solidariedade na época que ele foi prefeito, ela também foi vereadora por 2 mandatos, também fez um mandato muito voltado para essa questão de família, mulher. Então é um grande exemplo que eu tive também através da minha mãe. Exatamente, e um exemplo muito bonito, porque assim, a história que eu conhecia e tudo que aconteceu, realmente são exemplos. Mas você até agora, você não tinha entrado, assim, você foi num caminho mais social, você trabalhou como conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar. Então, o conselheiro tutelar, ele é muito atrelado, muito mesmo, aos assuntos familiares e sérios. Né? Então, assuntos familiares sérios. Eu gostaria, porque nem todo mundo conhece o que faz um conselheiro tutelar. Eu gostaria que você comentasse pelo menos 1 ou 2 casos para as pessoas entenderem a seriedade e a importância desse trabalho, né? O principal papel do conselheiro tutelar é a defesa dos direitos de criança e adolescente. Mas para ilustrar um pouco como que é a dinâmica, o dia a dia do conselho tutelar, eu vou comentar aqui alguns casos para a gente ter ideia de como da gravidade do assunto, né? E a necessidade do trabalho. Sim, eu vou começar por um caso que me marcou muito, de uma família. Por que me marcou muito? Porque é uma família que tinha um vínculo muito grande entre os pais e as crianças. Eram muito próximos. Eles eram muito próximos. Dava para perceber que os pais tinham muito amor pelas crianças, porém tinha algumas situações de negligências, algumas situações que agravaram o caso dessa família, que culminou na minha participação no final com um acolhimento institucional. Eu vou também explicar como que acontece essa questão, porque tem essa visão
que o conselho vai lá para tirar as crianças dos pais. Não é Não bem é bem assim. assim. Não é bem assim. O acolhimento institucional ele só é determinado pelo Poder Judiciário. O Conselho Tutelar executa, mas quem determina é um juiz. Então é equivocado essa visão de que o conselheiro vai para tirar os filhos dos pais. Mas eu vou voltar um pouco a essa situação, sem citar nomes, é claro, para não expor a família. Sim, sim. Mas como chegou para mim essa situação? Era na pandemia e o hospital entrou em contato com o conselho que tinha uma criança recém-nascida que precisava do aval do conselho para liberar para os pais ou a criança ir para o acolhimento. Nisso a gente vai estudando o caso, era uma família que já era acompanhada há muitos anos, antes mesmo da minha entrada no conselho. A família já tinha um acompanhamento. Já tinha um acompanhamento. Então era um problema crônico. Exatamente. Já tinha até um histórico de acolhimento dessas crianças e posteriormente voltaram para o ambiente familiar. Você podia descrever mais ou menos como acontece e o que é esse acolhimento? O acolhimento é o seguinte, quando é uma determinação judicial em casos onde não se tem mais o que fazer. Como, por exemplo? Em casos extremos. Por exemplo, violência crônica, abandono. Para você ter uma ideia, eu fiz mais acolhimentos que os pais foram levar as crianças e os adolescentes lá no conselho, falando, eu não tenho mais condições, do que eu ir na casa da família para retirar a criança ou adolescente. Mas são casos extremos. E também temporários. Não é que a criança vai para acolhimento e vai ficar ali o resto da vida. Não. A partir do momento que a criança entra no acolhimento, é feito um trabalho multidisciplinar para essa criança voltar para o ambiente familiar, seja com os pais ou com algum parente. São casos mais extremos que aí se perde o poder familiar e a criança vai para fila de adoção. Então, mas quando faz o acolhimento, para onde essas crianças e adolescentes vão? São lares que fazem o abrigo dessas crianças, né? São instituições. Geralmente é uma casa onde tem por volta de 20 crianças ou adolescentes e lá eles convivem o mais próximo de como se fosse uma convivência familiar. Então, geralmente tem lá alimentação, eles continuam na escola. Os responsáveis por essas crianças são os coordenadores, né, os gerentes dessas instituições. Mas essas crianças, além do acolhimento de ter um lar adotivo, em tese, eles têm algum tratamento, atendimento médico, psicológico? Sim, na própria equipe da instituição tem profissionais, tanto assistentes sociais, psicólogos, que fazem o atendimento dessas crianças, porque muitas vezes são vítimas, né, de violências ou abandono e tem esse prejuízo de diferentes modos de agressão, de violência. Violência física, violência sexual. Então são diferentes formas de violência que a gente lidava no conselho. E muitas vezes essas crianças tinham atendimento ali também na instituição, mas também na rede de atendimento do município. Você comentou comigo que você deu atendimento durante a pandemia, né? Que você estava Sim. como conselheiro. Conselheiro tutelar, você tem que passar também por uma eleição para você poder assumir o cargo e tal, e você fica por um determinado tempo. E você pegou bem uma fase crítica, não é? da pandemia. Sim, logo nos primeiros meses que eu entrei, isso em 2020 eu assumi, né? 10 de janeiro de 2020, alguns meses depois foi quando estourou a pandemia. Março, E a gente não sabia o que fazer. A primeiro momento a gente fez um esquema de revezamento, mas o conselho tem que estar à disposição da população 24 horas, todos os dias da semana. Então tem o horário, né, de atendimento na sede, mas sempre tem um plantonista também no conselho tutelar. E naquele momento a gente, em forma de revezamento, foi um momento muito difícil porque as crianças não iam para a escola. E então, assim, a principal entrada das situações que a gente encontra no conselho é a escola.
Porque ali já a criança vai para a escola, os professores, os diretores observam se tem situação de violência ou alguma questão que a criança precisa de um atendimento diferenciado e é feito encaminhamento para o conselho. Então naquele momento foi difícil, porque as crianças não iam para a escola. A gente recebia muita denúncia, porém era difícil o acesso a essa informação, se era verdadeira ou não, porque também tinha muita denúncia que não tinha... É isso que eu queria perguntar. Por exemplo, para que nossos ouvintes saibam, por exemplo, se eles estão ouvindo, vendo algum tipo de agressão às crianças, adolescentes, então a pessoa pode ligar para o Conselho Tutelar e dizer, olha, está acontecendo isso no meu vizinho, na minha vizinha, não eu estou só escutando pode, gritos, estou vendo as crianças sempre com o rostinho machucado, marcas no corpo. Qualquer pessoa pode ligar. Pode. Eu digo que e tem não que se só identificar, né? Não necessariamente, não precisa se identificar, pode ser anônima. Eu digo pode que, ser anônimo, viu, gente? Não só pode, como deve. É um dever da sociedade zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Então, a pessoa que testemunha ou sabe de uma questão de violência, negligência, tem que denunciar. Pode denunciar tanto para o conselho da cidade ou através do Disque 100, que é o Disque Denúncia. Disque 100 denúncia, você pode denunciar o que está ocorrendo, que você está acompanhando, e não necessariamente você precisa se identificar. Não se identificar. Geralmente não tem a identificação do denunciante. Para evitar... Exatamente. Quando chega a denúncia através do Disque 100, nem o conselheiro, nem o conselho tutelar sabe quem foi que fez a denúncia. Mas aí toda denúncia o conselho tem que averiguar. Infelizmente acontece denúncias falsas também, mas muitas vezes a gente chega numa situação de violência, negligência, que a criança está sofrendo através da denúncia que é feita, tanto no conselho como no Disque 100. Entendi. E você comentou que tiveram 2 casos que foram muito marcantes para você. Como né? eu estava dizendo, essa família que tinha um vínculo muito forte entre os irmãos e os pais. Como chegou? Como eu estava dizendo, essa criança estava no hospital, tinha acabado de nascer e precisava lá do aval do conselho para ela ser liberada ou ir para a instituição. Naquele momento a gente fez uma reunião com a rede de atendimento, que é UBS, escola, todos os envolvidos nos atendimentos públicos das crianças e adolescentes, e a gente optou por não fazer o acolhimento e acompanhar a família mais de perto. E o que me marcou naquele primeiro momento é porque me chegou a informação que o pai, alguns anos antes, ele estava com a vasectomia marcada, mas era uma pessoa que tinha dificuldade de entender as questões e a importância da higiene. E quando ele chegou lá no hospital para fazer a vasectomia, o médico se recusou a fazer pelo estado de higiene que ele se encontrava. Então acho que faltou um pouco de sensibilidade de alguém ali orientar. O próprio médico, a enfermagem do hospital, exatamente, orientar, mandar fazer. Eu também achei que... não achei muito certo o procedimento desse médico. Ele poderia ter pedido que alguém especialista desse uma orientação. Exatamente. E a higiene podia ter sido feita no hospital, né? E poucos anos depois nasceu essa outra criança. O resultado que não foi feita a vasectomia, gente. Aí nasceu outra criança. Ele trabalhava no lixão, você comentou comigo. Ele trabalhava com reciclagem na rua, pegando reciclagem e vendendo no ferro velho, né? Comecei a acompanhar porque, a princípio, tinha uma preocupação do estado da casa. A gente fez lá uma visita, eu e outros conselheiros, fizemos alguma orientação. O pai era uma pessoa que atendia nos primeiros momentos as nossas orientações, tanto nossa quanto o pessoal da saúde, o pessoal da educação também, que lá em Diadema tem um núcleo social que eles acompanham o dia a dia da família, fazia as orientações, só que ele tinha uma dificuldade, era cultural dele viver daquela forma. Então, para ele era normal. E os filhos estavam indo para esse caminho de achar natural essa questão. Tinha um dos filhos dele que achava natural viver na rua, passar dias na rua. Às vezes, crianças ficavam na rua?
As crianças costumavam acompanhar o pai, né? Na reciclagem, no trabalho de reciclagem. Então, para eles era natural. A gente fazia um atendimento voltado para que ele entendesse a importância das crianças estar na escola. Tinha muita questão da evasão escolar também nessa família. Mas era uma família que marcou muito pela questão do vínculo que eles tinham. Porque a maioria dos casos que a gente atendia no conselho era o contrário. Uma questão de violência, uma questão de falta desse vínculo. Então me marcou muito. A gente acompanhou muito de perto, fizemos diversas reuniões de rede para discutir esse caso. Mas infelizmente chegou numa situação que essa criança mais nova, ela estava com um problema de saúde que, se não fizesse a medicação certinho, ela corria sério risco de morte. Inclusive a mãe se disse que ela tinha problema cognitivo, tinha um déficit. Exatamente. É o que não tinha um diagnóstico fechado. Tanto dela como um filho dele também. O filho deles tinha uma situação que precisava ser acompanhada, mas não tinha um diagnóstico fechado. Então a gente, como colaborador, como servidor, se sentia também que a gente estava falhando também, né? Não é só uma questão que a família estava errando. Tinha um erro que vinha ao longo do tempo, principalmente de situações que precisava de um atendimento mais especializado, precisava ter um diagnóstico, precisava ter um laudo e durante todo esse tempo não foi feito. Então, o que aconteceu? Quando chegou essa situação que a criança mais nova corria sério risco de morte, caso não tomasse a medicação da forma correta, nós discutimos o caso e decidimos encaminhar para o juiz para avaliação. E nesse momento o juiz determinou o acolhimento institucional dos filhos dessa família. Naquele momento só tinha um que já era adolescente, estava com 16 anos, que morava com uma outra irmã, e ele não foi para acolhimento. Mas é tão complexo que até os dois filhos mais velhos que estavam na instituição, eles evadiram por mais de uma vez. Então, assim, para eles era natural estar na rua. Então, eles fugiam do abrigo e ficavam na rua. Mas eu acho que aos poucos foi feito um trabalho de conscientização deles, e eles compreenderam que o melhor para eles naquele momento era estar lá na instituição, tendo acesso à educação, saúde, todos os meios que fazem parte do direito da criança e adolescente. Então esse caso me marcou muito por conta dessa situação. Te marcou profundamente essa experiência, essa vivência como conselheiro tutelar. É uma coisa que brotou em você uma vontade de fazer algo mais em relação a isso. Quer dizer, essa experiência de conselheiro. Porque até então você não tinha tido esse âmbito, mas a partir dessa experiência, quanto tempo foi? Foi 4 anos no Conselho Tutelar. Eu saí em janeiro desse ano. 10 de janeiro de 24, se encerrou meu mandato. Aí nasceu a vontade de você de fazer algo mais do que um conselheiro tutelar. No dia a dia, a gente sentia que a gente enxugava gelo. Porque a gente depende... O conselho, ele não é atendimento. Ele faz encaminhamento. Então, chega a situação, a gente caminha para a saúde, para a educação, para assistência social, a gente faz os encaminhamentos, mas não é o atendimento, então depende muito da rede de atendimento. E aí nasceu a vontade de fazer algo mais que fosse mais profundo de tratamento em relação a essas crianças e adolescentes. Nasceu essa vontade de fazer alguma coisa a mais para fazer a diferença, para mudar um pouco esse ciclo de negligências, de violação de direito. Então, não só esse caso, né? Outros casos me marcaram bastante e me fizeram brotar essa vontade de fazer algo a mais. Eu posso citar aqui outros casos também de... Você pode voltar. Sim. Como o assunto é importante e as pessoas precisam conhecer, porque as pessoas podem ter alguma maneira de contribuir
com esse trabalho, que é tão importante e as crianças e adolescentes necessitam muito. Mas como o meu tempinho é pequenininho, nós Sim. temos apenas 5 minutos, você vai voltar outras vezes para falar um pouco mais Sim. dessa sua intenção. Então, nasceu em você a vontade do que exatamente? Olha, nasceu em mim a vontade de fazer parte, ser a voz do povo no poder público. Ou seja, um legislador. Exatamente. Tanto a vontade de fazer leis importantes para mudar essa realidade de violência, de negligência e abandono, principalmente de criança e adolescente, mas também mais voltada à família, porque quando a gente tinha o contato com a família, a situação da criança ou do adolescente era só a ponta do iceberg, né? Quando a gente aprofundava na situação, a gente via que tinha situações, por exemplo, de uso e abuso de drogas e álcool. Muitas vezes tinha um idoso também que ali tinha seu direito violado dentro daquele núcleo familiar. E você familiar. falou também que muita violência física e sexual muita questão de violência física e sexual. Alguns casos que foram marcantes também. E você também tem uma ideia, além de buscar ser um legislador, porque através de uma legislação você pode criar mecanismos Sim. de proteção. Você está com a ideia também de fazer uma instituição voltada para esse trabalho. Eu acredito que é necessário que o município ou alguma ONG tenha um centro especializado em atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violências. Lá em Diadema a gente tem um trabalho parecido, mas é voltado mais para as mulheres vítimas de violência, que lá é a Casa Bete Lobo. Eu acho que é necessário fazer alguma coisa nesse parâmetro voltada para criança e adolescente, porque são os mais vulneráveis, são os mais dependentes e que precisam mais do poder público para que, quando são vítimas de violências, tenham um atendimento especializado, psicológico, multidisciplinar, que eles possam ter um acompanhamento pedagógico, porque eles passam a apresentar muita dificuldade na escola quando devido aos traumas. Exatamente, quando vivenciam essa situação de violência. Então eu acho que é necessário um centro especializado para atendimento para essas crianças vítimas de violência. Então, veja, você está com um projeto incrível e eu vou ficar aqui na torcida para que você conquiste o seu novo objetivo. Eu gostaria que, como nós só temos 2 minutinhos, que você falasse como que as pessoas podem entrar em contato com você, e aí poder saber melhor quais são os objetivos, quais são suas propostas nessa sua nova proposta de vida, que você está trilhando o caminho dos exemplos do seu pai e da sua mãe. Tá. Bom, eu quero também aproveitar a oportunidade e agradecer. Ontem nós tivemos um evento importante de lançamento da pré-campanha dos pré-candidatos a vereadores e também do pré-candidato ao prefeito à reeleição, Felipe. Então, agradecer a presença de todos os nossos apoiadores que estiveram lá, aqueles também que não puderam estar presentes, mas mandaram lá sua força e sua torcida. Então, a forma de nos acompanhar, né, através das redes sociais, o meu Instagram, meu Facebook. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @Gilson Menezes Oficial. @Gilson Menezes _oficial. Então, podem entrar em contato com você através do Instagram, por exemplo, né? Quem quiser pode mandar mensagem, a gente passa depois e você lá fala nossos contatos. Os seus ideais com relação à sua pré-candidatura a vereador de Diadema. Então, aí, pessoal, a população, cidadãs e cidadãos de Diadema, uma pessoa que tem um exemplo familiar, né? Então, por isso que os assuntos de família, então, que você veja, ele ainda é jovem, mas ele até então ele não tinha tido o ímpeto de seguir a carreira, mas ele trabalhando como conselheiro tutelar, ele percebeu que tendo um mandato na mão, ele tem condições dessas ideias, desses ensinamentos e aprendizados que ele teve trabalhando com o assunto, que são os assuntos sociais e familiares. Sim. Né? Então, eu fico aqui na torcida para que você consiga e vamos ver se numa próxima vez você vem aqui
falar um pouquinho mais, tá certo? E eu agradeço a Creuza por ter me apresentado o Gilcinho, porque nós precisamos de pessoas assim, que tenham um objetivo, saibam o que fazer e por que fazer e por quem fazer, né? E é exatamente essa escalada que ele contou aqui, não é? Ele sabe por que ele quer fazer e como ele vai fazer. Ele já tem um projeto em mente. Então, ele precisa o quê? O apoio das cidadãs e dos cidadãos de Diadema para que ele possa fazer isso. Ele conta com vocês. Gilson, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui na Rádio Vibe Mundial. Eu que agradeço, Shane. Foi um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho com você e com seu público, o pessoal de Diadema. Minha gente, nossos minutinhos terminaram, né? Mas eu quero agradecer os trabalhos técnicos do Tomás e, claro, agradecer o carinho da sua audiência. E aproveito a oportunidade para convidar você para estar comigo, Shane de Abreu, no próximo sábado, às 19h30, aqui na Rádio Vibe Mundial. Abraços de bons fluidos, ótimo final de semana para você começar a semana com toda a energia e vigor que você precisa para a sua semana. Muito obrigada e até sábado. Tchau, tchau.